Comece uma apresentação desse jeito aqui que eu vou te falar para você conseguir superar mais rapidamente o medo de falar em público. Eu vou te passar 11 estratégias. E a primeira é: inicie a sua apresentação através de uma pergunta, ou seja, transfira o holofote. Em vez do holofote ficar para você, você fala: "Ah, eu tenho que levar a resposta, eu tenho que dar o show, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo". Você vai fazer uma pergunta e vai jogar o holofote para as pessoas. Por exemplo, vamos falar sobre oratória. Em vez de você chegar dando ideia sobre oratória, pessoal, quem aqui já aconteceu de estar extremamente muito bem preparado para dar uma apresentação, numa reunião, para um público e depois da reunião saiu pensando, poxa, eu poderia ter falado muito melhor? Com quem isso já aconteceu? Algumas pessoas vão levantar a mão, você pode perguntar para elas, para uma delas, como é que foi para você? Me conta aí. E aí você ri, você interage com as pessoas, você tem mais elementos para construir o seu discurso. E nisso, que você tem mais elementos para construir o seu discurso, você também vai acalmando a sua respiração, entendendo que o foco não é só sobre você, vai tirando aquele peso de ser julgado, agora deixa de ser um monólogo e passa a ser um diálogo com as pessoas, fica muito mais leve e a tendência é que com isso você consiga superar o medo de falar em público nesses momentos iniciais. Ideia 2. Prometa um benefício em te ouvir. Bem, as pessoas vão estar querendo saber, tá, o que eu vou ganhar com isso que você vai estar falando. E a plateia passa a querer que você vá bem, uma vez que ela sabe que o que você tem para falar é algo que ela quer ouvir. Se eu tô com um problema X e você fala para mim que vai resolver o problema X, poxa, o que você tem a falar é muito importante. Eu te dou mais atenção e a minha atenção mais qualificada vai te trazer mais segurança. A gente vai estar substituindo aqui uma plateia hostil por uma plateia interessada. Você vai deixar de ser um intruso para ser um portador, um carteiro, portador de valor. Então, frases que você pode falar. Nos próximos 15 minutos eu vou mostrar para vocês como vocês podem reduzir em 30% o seu orçamento. Prometi um benefício rapidamente no início. Boa tarde, pessoal. Nos próximos 30 minutos. Tá. Outra frase. Hoje eu vou te mostrar como você pode reduzir pela metade o seu nervosismo ao falar em público. Boa tarde, pessoal. Já joga de cara no início o que a pessoa vai ganhar. Não fala muito sobre você, já joga benefício logo no início. Outra, se você trava logo no começo da sua apresentação, hoje eu vou mostrar para você 11 maneiras de você fazer uma abertura de uma apresentação que te traga muito mais segurança. Joguei o benefício e já pesquei mais a pessoa, como eu fiz nesse vídeo aqui. Ideia 3. Toque na maior dor do público. Às vezes a pessoa vai querer falar da solução, eu vou te dar a ideia contrária, de você falar da dor. Mas antes de detalhar isso, vou te pedir uma gentileza gigante, gratuita para você, que na verdade é um benefício para você e para mim também, que é, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve nesse canal aqui, que isso faz uma diferença gigante para mim, porque eu consigo expandir o canal, dar mais energia para construir mais vídeos como esse aqui, impactar mais pessoas, eu consigo alcançar o que eu estou buscando aqui, de impactar mais pessoas, de crescer meu negócio na parte da oratória, e também você acaba recebendo mais indicações de vídeos gratuitos como esse, com dicas práticas para você se desenvolver. Então, se você estiver gostando, por favor, clica no botão se inscrever, que isso faz uma diferença danada. E se você já tiver clicado no botão se inscrever, por que não também? Se você estiver gostando, clica no botão do curtir e clica no botão do sininho para você ser de fato notificado dos próximos vídeos. Muito obrigado. Bem, dica 3 então, toque na maior dor do público. Não pense que as pessoas estão tão interessadas assim nas soluções. Às vezes o que elas querem mesmo inicialmente é ouvir que alguém entende a dor delas. É como se eu falasse para você: o que pesa mais, ganhar R$100 ou perder R$100? Para a maioria das pessoas, quando a gente fala sobre cuidado para não perder, ou você perdeu R$100, dói mais do que falar você ganhou R$100, em termos de proporção, de energia. E você usa essa estratégia a favor da atenção. Tá? Em vez de você falar a solução, você fala o problema, aquilo que a qual a sua solução está relacionada. As pessoas prestam muito atenção para evitar perdas, e quando elas prestam atenção,
Isso te traz mais segurança no início, isso te traz mais autoridade no início e ajuda você a ficar mais imune ao medo de falar em público. E depois você já entra na metade da apresentação, entra no fim, quando você naturalmente está mais tranquilo. Exemplos então. Muitas pessoas deixam de aumentar em até 50% do patrimônio anual porque elas não conhecem as regras básicas de investimento. Elas perdem dinheiro. E é sobre isso que eu vou falar, sobre como não perder dinheiro entendendo sobre essas regras. Ou seja, toquei direto aqui na dor. Ninguém quer perder dinheiro. Então, já atraí a atenção das pessoas. Outra, muitas apresentações fracassam nos primeiros 60 segundos porque o orador não sabe como começar com segurança a sua apresentação. É exatamente isso que você vai aprender hoje. Começar com segurança para não fracassar logo no primeiro minuto da sua apresentação. Percebe como eu estou cutucando muito a dor da pessoa? E cutuco isso abertamente. Outra, a maioria das pessoas trava ao falar, porque ela tenta controlar tudo ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar como simplificar isso. Não precisa controlar tudo, não precisa colocar o mundo nas suas costas quando você for fazer uma apresentação. Pode ser tudo muito mais simples e suave. É sobre isso que eu vou falar hoje. Boa tarde, pessoal. Percebe que eu dou uma sacudida ali nas dores das pessoas e já jogo para a minha apresentação. Toque na maior dor do público. Não tenha medo disso, de falar dos problemas. Ideia 4. Citação de autoridade. Cite uma autoridade. Qual que é a sacada aqui? Você tem autoridade X perante as pessoas. Quando você fala, as pessoas já trazem certos preconceitos, sejam bons ou ruins. Talvez você fale e a pessoa se questione, mas será que ele sabe disso mesmo? Será que é verdade? Ou, nossa, isso é muito bom, ele realmente sabe o que está falando. Mas tem umas pessoas na história que elas têm uma autoridade que é normalmente mais inquestionável. Você pode se apropriar um pouco, pegar emprestado dessa autoridade delas para a sua apresentação. Por exemplo, você pode começar a sua apresentação e falar, ó, Aristóteles já ensinava lá atrás, há 2.500 anos, que a credibilidade vem antes da argumentação. Primeiro você tem que ter credibilidade, depois você entra com a lógica. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar na nossa apresentação aqui hoje. Exatamente isso que eu vou falar para vocês hoje. Como você consegue transmitir confiança antes mesmo de abrir a boca. Percebe que eu falei o que eu queria, mas eu me sustentei em cima de Aristóteles. Eu peguei emprestado a fama de Aristóteles. É mais difícil agora para a pessoa que está me ouvindo questionar a mim e ao Aristóteles. E a fama do Aristóteles é maior do que a minha. E isso me traz força no meu argumento. Isso traz um pouco mais de atenção para mim. Isso me ajuda a passar os momentos iniciais onde eu tendo a ficar com mais medo do público. O público me dando mais autoridade, eu fico um pouco mais seguro. Essa é a sacada. Cite uma autoridade. Deixa eu te dar outro exemplo. Mário Sérgio Cortella costuma lembrar que a gente não nasce pronto. Por isso, falar bem não é dom, é construção. E é exatamente sobre essa construção que eu vou te ensinar hoje. Percebe? Mostrando, estou quebrando a ideia que as pessoas não são capazes de desenvolver a oratória. Mas eu me baseei em Mário Sérgio Cortella. E depois vem a técnica das 3 palavras. Essa é uma técnica que você vai trazer 3 palavras que resumem tudo que você vai falar, mas são palavras distintas. E a pegada aqui, a sacada é você falar essas 3 palavras de forma mais devagar, para você também ir sentindo mais domínio ali do microfone, da fala, da sua respiração. E depois você fecha com pensamento sobre essas 3 palavras. Por exemplo, eu posso falar assim, foco, método, resultados transformadores. Não é sorte. É um processo. Boa tarde, pessoal. É sobre isso que eu vim falar com vocês. Sobre um processo que transforma foco em método, em resultado. Entende que aqui eu estou dando um tempo para eu respirando, vou com calma, vou falando uma coisa de cada vez, vou sentindo. Outra maneira, clareza, confiança e ação. É isso que separa quem é ouvido de quem é ignorado.
E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Sobre clareza, sobre confiança e muito mais que isso, sobre ação. Boa tarde, pessoal. A pegada aqui é você mostrar um certo... Ao mesmo tempo que você mostra autoridade, você também gera uma certa curiosidade nas pessoas, porque a informação que você está passando é uma informação muito incompleta. E informações incompletas geram muito interesse. Imagine que eu fale para você, olha, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Mas não te falo o que é. Você já vai ficar muito mais interessado em saber o que é. Porque eu te falei que eu tenho uma coisa muito importante, mas é uma informação em parte. E aqui a técnica das 3 palavras segue uma lógica parecida com essa. Eu dou uma pequena pista sobre o que vem para a pessoa para captar o interesse dela a partir de uma curiosidade que foi mais ou menos respondida. Beleza? Ó, técnica 6 então. Fale a definição errada do conceito que você vai apresentar. Você fala, pô, se eu estou querendo educar as pessoas por certo, por que eu tenho que falar o errado? Porque você fala o errado para quebrá-lo logo em seguida. Isso mostra domínio seu, isso mostra autoridade, que você entende não só o certo, mas você entende também o que está sendo errado, está sendo feito errado. Então você vem não só para construir algo, mas para desconstruir algo. E passa também e conquista uma atenção forte das pessoas, o que ajuda você, mais uma vez, a superar esse medo inicial de ter que convencer as pessoas, meu Deus, como vou ser julgado. Não, você só vai conquistar ali uma certa autoridade rápida e isso te ajuda a dominar o medo de falar em público. Vamos para os exemplos. Inovar não é ter ideias geniais no chuveiro. Inovar não é privilégio das empresas do Vale do Silício. Inovar é a disciplina de resolver problemas reais, de pessoas reais e todo dia. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Sobre como você resolve problemas reais de pessoas reais no seu dia a dia. Percebeu que gera uma energia diferente? Você não chega só construindo, você chega destruindo. Outra ideia, vender, pessoal, não é sobre manipulação. Vender não é forçar alguém a comprar algo que não precisa, não é isso. Vender é ajudar o seu cliente a tomar as melhores decisões em prol do benefício dele mesmo, em prol do que ele naturalmente precisa. Vender é ajudar as pessoas. Entende? Olha que legal que fica o início do seu discurso, quando você chega desconstruindo e construindo. Enfim, mas para isso você tem que ter claro não só a definição certa, e aí é legal você também pegar qual que é a definição errada que normalmente é utilizada. Tá? Porque você pode pegar uma definição errada, mas que ninguém utiliza. Tenta pegar aquilo que normalmente as pessoas entendem de forma errada. E um dos grandes aliados para você nesse sentido é o ChatGPT. Eu fiz um vídeo esses dias para trás sobre como o ChatGPT pode te ajudar a dominar o medo de falar em público. São outros prompts, outros olhares. Vou deixar para você o link desse vídeo na descrição aqui desse vídeo, tá? Aliás, inclusive, falando em link, se você quiser aprofundar nos seus conhecimentos de como dominar o medo de falar em público, ter técnicas, mentalidade, uma coisa mais estruturada, eu tenho um curso sobre isso, também vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Vamos lá então, vamos seguir aqui. Técnica 7, fique parado. Isso parece uma coisa muito simples, mas a ideia é, não precisa você chegar e gesticular, é muita informação para quem está começando. Sabe, é o seguinte, ó, fica parado, o pé ali onde você se sentir confortável, que normalmente vai ser na largura dos seus ombros, e é isso. E fala. Parece que é um negócio muito simples, mas aqui às vezes as pessoas se carregam tanto de ter que fazer coisas e falar e não sei o que, gente. Simplesmente fica parado e fala. A sugestão que eu te dou, se você dar um avanço nisso, é tenta mudar de posição, tenta fazer gesto, alguma coisa assim, se você for mudar muito de assunto. Talvez você vai trazer uma informação sobre um tópico. E aí você muda por outro tópico. Aí sim você muda de posição ali no seu cenário para facilitar visualmente que você está mudando de informação. Fora isso, não se preocupa tanto em, meu Deus do céu, agora eu tenho que começar, tenho que falar. Aí parece uma pessoa meio que boba, entendeu? Parece que a pessoa não está dominando o assunto. Perceba, começa a observar. Às vezes quando a pessoa fala e ela está parada falando,
parece que passa mais autoridade do que quando a pessoa está gesticulando muito. Porque parece que quando a pessoa está quieta no canto dela, parece que ela tem um domínio sobre o assunto. E é muito legal. Claro, se você for uma pessoa gesticuladora da sua natureza, vai lá e gesticule. Mas o que eu estou te passando aqui é uma tranquilidade para você poder ficar parado e tomar mais espaço da sua mente para outras coisas e tá tudo bem. Fique em paz de ficar parado. Não se estresse por isso. Isso vai te trazer mais segurança, principalmente nos momentos iniciais para superar o medo de falar em público. Tá? A ideia 8. Faça um elogio sincero à plateia. Muitas vezes as pessoas, você vai entender as pessoas como um juiz, como alguém que está ali querendo ver os seus erros e tal, mas se você conseguir arrancar um sorriso das pessoas, um sorriso genuíno, você já consegue enxergar, em vez de juízes, você consegue enxergar aliados, colegas. E a ideia também é você aqui sair do foco do eu e olhar o foco, e treinar o seu foco nas pessoas. Você começa a enxergar as pessoas, o que tem de legal nelas e falar isso. Importante você ser genuíno aqui, não faça uma coisa muito vaga, sugiro você não fazer elogios vagos. Ah, vocês são as pessoas muito 10, vocês são muito legais. Fala realmente algo que você aprecie. E para você falar algo que você realmente aprecia, você precisa apreciar. Então aprecie, veja o que está dando certo. Se você estiver antes na reunião, o que é muito valioso, observe o que é de legal, jogue esse elogio para as pessoas. A tendência é que você vai receber um feedback visual, que é o sorriso, as pessoas acenando, as pessoas mais leves, sabe? Gasta eu vou te dar um exemplo agora, mas gasta uns segundinhos nisso, nesse início, que tende a trazer uma leveza para o ambiente e isso te traz mais segurança para dar continuidade no seu discurso, principalmente nessa parte inicial, que normalmente é a parte que gera maior medo de falar em público. Então, como você poderia fazer elogios? Ó, pessoal, eu estou aqui desde cedo e eu estou muito positivamente surpreso de como vocês se dão bem em equipe, como vocês são integrados. Eu vi na apresentação anterior vocês conversando, dialogando de uma maneira muito leve. É muito difícil de encontrar isso hoje em dia. Estou realmente muito surpreso com isso. Parabéns. Que legal. E falando nisso, falando em integração de equipe, o meu tema tal. E nesse momento, quando você fala da integração da equipe, é provável que as pessoas venham sorrir, porque as pessoas, não todas, mas muitas vão gostar de receber esse elogio, principalmente aquelas que entenderem que o elogio foi para elas. Então você pegou a ideia aqui, faz uma conexão com a pessoa através do elogio, isso te traz uma tranquilidade, ajuda a superar o medo de falar em público. Ideia 9. Comece falando sobre o que é consenso ou inquestionável. Bem, é normal que nem tudo que você venha falar as pessoas vão acreditar ou concordar. Às vezes elas podem até não falar. Se for uma apresentação, uma palestra, ela pode ficar só na mente, que não concorda com você ou que não está muito segura daquilo, mas isso pode trazer uma insegurança para você, pelo olhar, ela vai começar a mexer no celular, vai olhar para outro lugar, fazer cara feia, etc. Então o que você pode fazer? Você começa falando sobre aquilo que tem menos chance de dar problema, sobre aquilo que é mais consenso ou inquestionável, porque assim você ganha um terreno comum com a pessoa e nesse terreno comum ela acena com a cabeça que concorda, dá um sorriso, faz um joinha e você fica mais seguro nesse momento inicial para depois avançar com as ideias que não são tão consensuais assim, tá? Ouvir cabeças balançando, ouvir sim te traz mais segurança. Outra maneira de você também trazer isso é mostrando estatística, mostrando fatos. Se você colocar um número, um fato de algo que já aconteceu, a tendência é que você tenha uma certa concordância, porque é um fato, né? É um número. Então você pode usar isso a seu favor. Olha, ano passado nós tivemos um aumento de 40%, isso trouxe uma satisfação muito grande. Nós conquistamos o prêmio da melhor empresa. Então você começa falando coisas que todo mundo sabe, que todo mundo concorda, você ganha segurança e segue em frente. Ideia 10, fale sobre o que você vai falar. Engraçado isso, né? Fale sobre o que você vai falar. Mas a pegada aqui é você mostrar um grande mapa do que você vai falar, em vez de simplesmente sair falando. O mapa tende a ser algo mais simples para você, quando você faz o dever de casa de organizar a sua apresentação. Você fala só os pontos gerais, é um momento meio que de aquecimento da sua apresentação, e isso, mais uma vez, vai te trazer uma segurança
e vai trazer mais clareza também para as pessoas. Elas vão olhar para você com uma certa curiosidade, querer entender o que está acontecendo ali. E isso, essa previsibilidade, esse raciocínio claro, tudo isso vai trazer para você mais conforto para lidar com medo de falar em público. Bem, como você pode fazer isso? Pessoal, bom dia. Nos próximos 20 minutos eu vou falar sobre oratória, começando primeiro sobre a clareza emocional, depois eu vou falar sobre clareza de ideias e depois eu vou falar sobre persuasão. A ideia é que no fim do dia você vai ter um mapa muito claro, um checklist do que você deve fazer para fazer apresentações que impactam pessoas no seu trabalho. Boa tarde, vamos lá, meu nome é Hugo e assim dá continuidade, beleza? Então assim, pessoal, bom dia, vou falar sobre isso. E aí você mostra. Nesse momento aqui você pode até fazer uma metáfora. Pessoal, nós vamos abordar aqui a oratória como se fosse um grande carro, que você tem que aprender a dirigir esse carro para chegar onde você quer que é o seu sucesso. Eu vou falar sobre a marcha, sobre você colocar mais velocidade, mais pressão, quando você tem que falar mais devagar, e assim vai. Quando você tem que colocar o rádio para funcionar, colocar uma música, um elemento interativo. Então vou falar sobre a marcha, sobre o rádio, sobre o volante e assim vai. Você entendeu aqui, mas é mostrar o painel como um todo para as pessoas. E a última ideia que eu te trago é evite começar com um humor forçado e ruim. Tem gente que quer parecer muito legal, conquistar a simpatia das pessoas e começa a fazer piada. Só que nem todo mundo é bom em fazer piada. Então, às vezes é preferível você ser sério, contido, vai devagar, faz o que você faz bem, em vez de você fazer um negócio que você nunca faz, que é contar piada, sabe? Vai devagar, tá tudo bem. É preferível você ser sério do que dar uma piada chata. É claro, se você for uma pessoa que sabe contar piada, que fala muito bem, ok. Mas pensa o seguinte, você está, essencialmente nesse momento, está lidando com medo de falar em público, eu quero que você desenvolva, não é um show, eu quero que você desenvolva a sua segurança. E a segurança normalmente vem do que você faz bem. Então pensa, o que eu faço bem? É me concentrar? Então vamos me concentrar. É falar piadas? Então faça uma piada. Mas a essência aqui é, com segurança, fazendo o que você faz bem, você vai ter mais segurança. E tendo mais segurança, você lida melhor com medo de falar em público. Tá bom? Muito obrigado por você que veio até aqui. Agora é hora de aplicar essas dicas, aplicar essas práticas e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.